Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, a situação finalmente só melhora no São Paulo. Cada dia que passa nós temos mais novidades maravilhosas em uma situação que está avançando demais no nosso São Paulo Futebol Clube. Um indício disso é de que os antes já estão como, hein? Já não estão se aguentando, já não estão conseguindo se aguentar, como nós estamos acostumados a ver alguns personagens quando o São Paulo está indo bem, quando está sendo cativante e chamando a atenção, como os antes não aguentam, né? Bom, galera, esse vídeo está recheado de informações e de notícias do nosso mais querido e mais amado, o maior clube do mundo, São Paulo Futebol Clube. E eu te digo, estou aqui para atualizar vocês e manterem vocês informados de tudo que rola. Já deixa esse like, fiquem comigo até o final porque o vídeo está muito bom. E nós tivemos uma vitória e eu fiz a live aqui junto com vocês. Nós tivemos uma vitória simplesmente espetacular em cima do Internacional. A verdade é que com a chegada do técnico Hernan Crespo, nós conseguimos apontar atuações, vitórias, partidas diferentes contra Flamengo, Juventude, tudo bem, de menor expressão, mas jogos importantíssimos contra Fluminense, Corinthians, Red Bull Bragantino, agora contra o Inter. E não, independente de serem jogos dentro de casa ou fora de casa, não são jogos fáceis, mas são elementos maravilhosos que nós vemos de um trabalho exemplar, de um trabalho fantástico. No jogo contra o Inter vale ressaltar demais, galera, demais as oscilações que nós vamos ter, né, dos jogadores, do time, que é normal. São Paulo não fez uma partida espetacular contra o Inter, mas ganhou. Nós sabemos que os jogadores, o time, até mesmo o Crespo vai oscilar, vai errar em escalação, vai ter problema com desfalque, vai ter jogador que vai jogar muito, vai ter jogador que às vezes não vai jogar tão bem. Isso é normal mediante ao contexto do futebol. Agora, o que nós temos que comemorar muito é que mesmo com todos os percalços, com todos os problemas, nós estamos conseguindo vitórias, e não é nem pelo resultado, nós estamos conseguindo avanços significativos e maravilhosos com o trabalho do técnico Hernan Crespo. Então essa vitória do Inter, nós temos que comemorar muito, porque o São Paulo está todo retalhado, tá sem vários dos seus principais jogadores, e mesmo assim trouxe a vitória de uma forma tranquila. Tivemos uma polêmica em cima do pênalti do Pablo Maia, que pra mim não foi polêmica, e vocês sabem, eu não venho aqui reclamar de arbitragem à toa. Não, o pênalti do Pablo Maia não influenciou no resultado. Só que pra mim não foi pênalti, galera. E eu falo isso sem clubismo. Vocês sabem, quem acompanha o canal aqui há mais tempo sabe. Se eu acho que foi pênalti, eu vou falar que foi. Se eu acho que não foi, eu vou falar que não foi. E pra mim, o pênalti do Pablo Maia não foi. Dá pra nós irmos pra uma outra questão da discussão, que é em relação à inocência do carrinho do Pablo Maia na área. Isso é uma outra história, a gente pode falar que realmente o Pablo Maia precisa tomar cuidado com isso. Mas independente disso, não pode ser marcado um pênalti que não foi. E pra mim não foi. Só que o que importa, né? O que importa se o trabalho que o Hernan Crespo faz, ele não deixa dúvidas, e ele traz o resultado direto que nós precisamos no futebol, que é a vitória. Só que assim, gente, nesse momento tá muito cômodo e muito confortável chegar aqui e falar pra vocês, porque nós estamos ganhando tudo. Eu tenho total esperança, total, acho que é esperança e... Como é que fala? Eu boto muita fé na classificação contra o Atlético Paranaense. Então é muito fácil, muito confortável chegar aqui e analisar um trabalho, falar do técnico Hernan Crespo quando os resultados estão vindo de forma imediata. É óbvio que é fácil. Só que vocês sabem que eu também não sou injusto. Se não é só pelas vitórias. O Red Bull Bragantino, o São Paulo, pra mim, poderia muito bem ter saído com a vitória. E não saiu, foi empate. E nós elogiamos demais a conduta, a situação do São Paulo naquela partida. Então, pra mim, é isso. É nós vermos padrão, lógica, coerência, muita coisa boa sendo feita no trabalho do Hernan Crespo, porque aí nós, e ele, e todo mundo é presenteado, é recompensado com bons resultados, uma vez que você não coloca o Luciano de meia, você põe o Luciano de atacante, você não põe o Cedric de atacante. Olha a bola que o Ferrarese tá jogando como terceiro zagueiro sem ser lateral direito. Então não é só pelos resultados, é
por fazer o que é certo, por fazer o que é mais coerente, por ter essa noção, esse senso de futebol, aí, consequentemente, o que acontece, galera? O resultado chega. E aí nós já temos o que nos vai levar para o próximo tópico, o próximo tema aqui do vídeo, que é atuações como de Arboleda e Bobadilha, que são gringos, né? Gol do Tapia recentemente. Caleri, que foi nosso jogador de destaque, um dos jogadores de destaque, né? Um dos grandes responsáveis, né? Todo mundo foi responsável, mas o Caleri foi um dos responsáveis pelo título da Copa do Brasil. Peça importantíssima em vários jogos, na competição inteira. É tudo gringo. Arboleda e Alan Franco. Dois gringos, tudo fraquinho, né? Pra mim, o Arboleda, é um dos melhores zagueiros. É o melhor zagueiro do futebol brasileiro hoje. Falo isso sem clubismo nenhum. Só que a gente já vê umas falas, né? Vocês estão comemorando? Vamos comemorar porque a gente já vê falas. Porque a gente sabe, né? Que vão começar agora a falar incoerências, vão começar a se debater. Agora vai ter que se jogar no chão, porque o São Paulo está de volta. Vão ter que se jogar no chão. Quer chamar a atenção? Põe uma melancia na cabeça. E venham com fala, vem com discursinho inflamado, vem com fala descabida, porque aqui nós vamos dar risada. Nós vamos dar risada. Eu queria encerrar um pouco, eu queria encerrar ainda, né? Falar mais de coisa boa. Que é em relação ao jogo. Enaltecer os jogadores, golaço do Bobadilha, Arboleda, enaltecer o Crespo, que tirou o André Silva, que não vinha jogando bem para colocar o Tapia. Tem várias coisas boas para nós falarmos da partida, e isso aqui é um canal de futebol. Só que a gente entra num próximo tópico, uma coisa que aconteceu, acredito que a maioria viu, quem não viu, o Miller. Miller, vocês conhecem o ex-jogador de futebol, comentarista Miller aí? Foi dar uma entrevista e talvez no que seja o ápice da entrevista, veio falar que o São Paulo tem 9 estrangeiros, um pior do que o outro. E aí? O Arboleda já respondeu, né? Parece que o Arboleda deu uma ironizada, né? Deu uma indireta, chamando de Miller de palhaço. Nenhum post lá ele fala um pior que o outro e colocou um emoticon de palhaço. Mas é ironia, né? Ironia. Não dá pra saber se isso é diretamente pro Miller, não dá pra fazer... não dá pra eu chegar aqui e cravar isso e falar que é isso. Mas... aparentemente é uma alusão a isso, né? A esse comentário do Miller em entrevista. Só para vocês entenderem um pouquinho, eu não posso chegar e falar, dar a minha opinião aqui do que eu acho do Miller, tá? Eu posso falar de forma en passant, posso falar por cima aqui mais ou menos para situar vocês, para vocês entenderem o que eu realmente acho desse cara. Primeiro, pra mim esse cara não tem absolutamente nada a ver com o São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Teve título, gol dele com um título importante. Eu cresci, ele não é da minha época, eu nasci em 91, foi mais ou menos ali, então eu não vi. Eu sei tudo em volta das histórias e dos jogos, porque eu fui estudar e cresci com meu pai e com meu irmão Juba, falando toda a história do São Paulo, então hoje eu sei muito bem. Eu ouvi crescendo, escutando que esse cara foi um craque. E eu vi os vídeos lá, jogava demais. Agora, falam que era realmente... Eu vi os lances, né? Aparentemente é um craque fenomenal. Foi um craque fenomenal. Muita bola no pé. Agora... tudo o que eu cresci vendo ele como algumas atitudes com o São Paulo e os comentários dele, pra mim esse cara não significa absolutamente nada quando se trata de São Paulo. Eu não associo a figura. Pra vocês verem o nível de desapego. Ele fez gol em Mundial, né? Fez gol importante, vários gols importantes pro São Paulo.
E eu não associo nada. Eu não associo a figura dessa pessoa ao São Paulo. Pra mim, ele não significa nem representa absolutamente nada. Isso é, te digo, isso é opinião. Com o que eu ouvo, com o que eu já era grande, né? Quando ele comentarista, aí eu já lembro bem das interações dele, dos comentários dele para com o São Paulo. E das atitudes dele para com o São Paulo Futebol Clube. Então, pra mim, esse cara, ele não representa e não significa absolutamente nada. Por mais importante que tenha sido a passagem dele como jogador, o que ele fez depois não resulta em nada. E aí ele tem um comentário descabido, ele está defendendo, tá até chegando mensagem aqui. Ele está defendendo, antes dele falar dos gringos do São Paulo, que é tema que eu trouxe aqui pra vocês, que o Arboleda já respondeu, ele está falando, e pra mim também, em relação aos técnicos estrangeiros, aos técnicos gringos que o Brasil não precisa, eu discordo. Eu não acho que tem que, só porque o cara é gringo, valorizar, mas eu acho interessante quando você traz. Nós vimos excelentes treinadores gringos vindo. O que dá pra ver é que é mais ou menos parecido. Tem muito cara bom que vem e muito cara ruim. Tem uma discussão em volta do Vitor Pereira, que fez um bom trabalho no Corinthians, mas esse eu vejo como de menor expressão a se comparar com Jorge Jesus, Abel Ferreira e Luiz Castro. Como é que você vai comparar esses treinadores com os treinadores que nós temos aqui no Brasil? Então, é aquela... Pra mim, é uma fala burra. Uma análise burra. Pra que tem que contratar treinador estrangeiro? No futebol, a gente vê que é uma questão de encaixe, acerto e erro. Não é que... Eu acho que se nós tivéssemos treinadores brasileiros capacitados, vários capacitados, como nós temos bastante bons, mas se nós tivéssemos um monte, talvez não teria ido pro mercado para trazer treinadores estrangeiros. É que tem treinadores estrangeiros que são realmente diferenciados, como treinadores brasileiros que são diferenciados, que fazem um belíssimo trabalho. Então, pra mim, é uma fala muito pobre. Ele começa o comentário dele falando de treinadores estrangeiros, que pra mim é muito pobre. Ao mesmo tempo que você tem Luiz Castro, Jorge Jesus, Abel Ferreira, você tem também o Zubeldia. Você tem o Caixinha, que pra mim são péssimos. Então não é porque é estrangeiro ou não. Então pra mim a discordância já começa aqui pra mim do que é uma fala burra, uma fala pobre. Aí ele chega e vem falar dos 9 estrangeiros, um pior do que o outro, jogadores do São Paulo. Só que pra mim é não conhecer futebol. Só que é uma fala de quem não... Não é que ele... Acho difícil eu falar que ele não conhece futebol, porque ele foi jogador e tal. Acho que ele tem um histórico, sim. Mas é uma fala que eu não concordo em absolutamente nada e que pra mim não acompanha os jogadores que ele criticou ou não está enxergando, não sabe nada do que tá falando. Como é que você fala que o Caleri é fraco? Caleri é um monstro. E o Caleri é um cara que tem uma identificação gigantesca com o São Paulo, porque a carreira do Caleri fora do São Paulo, pra mim, é normal pra baixo. Então o Caleri só dá pra enaltecer ele no São Paulo. Dá pra dar um grande destaque do Caleri no São Paulo. Ele nasceu pra jogar no São Paulo. Muda toda a estrela do Caleri quando se trata jogo decisivo do São Paulo. Arboleda, Alan Franco, Bobadilha. Bobadilha ainda não é um jogador consagrado, mas olha o que o Bobadilha tá fazendo. É um jogador extremamente promissor. Então, eu posso problematizar, polemizar e ficar divagando em cima desse comentário, dessa fala do Miller, mas eu vou só simplificar. Pra mim é uma fala pobre, burra e sem análise. Pra mim é isso que significa. De uma pessoa que pra mim não representa e não significa absolutamente nada quando o assunto é São Paulo Futebol Clube. É essa a minha opinião em relação ao Miller. E aí o Arboleda já respondeu, né? É que eu acho que é pesada também. Eu acho que é uma fala pesada vindo de quem veio. Vindo de quem veio, eu acho que é pesado. Eu acho, isso é opinião. Pra mim, eu acho que é pra atacar. Eu acho. É a minha forma de entender. Na minha percepção fica isso. Tá claro? Eu tô errado.
Vamos falar de coisa boa? Galera, Lucas Moura e Rodriguinho. Rodriguinho que teve, né, uma lesão, né? Deu ponto, teve problema no queixo, queixo perto da boca, no nariz, teve que sofrer ponto. Não pôde jogar contra o Inter. E o Lucas estão se recuperando, já treinam. É maravilhoso, né? Lucas Moura muito provavelmente não vai jogar. Deixa eu ver. Vitória? Falam que ele já estaria disponível contra o Vitória. Deixa eu ver. Próximos jogos do São Paulo. Atlético, Vitória no sábado. E depois Libertadores. Então, tem que preservar o Lucas, né? Tem que guardar o Lucas pra Libertadores. O São Paulo, o Crespo tá falando que todos os jogos vão ser super importantes. Então tem que guardar o Lucas. O São Paulo já foi meio reserva contra o Atlético Paranaense. O Crespo deu uma boa mexida, uma boa rodada no primeiro jogo contra o Atlético Paranaense. E agora vai ter o segundo. Que nós sabemos que o Crespo vai força total. Mas continua contando com grandes desfalques. Lucas Moura, Oscar, Caleri e outros, né? Ele ainda continua contando com esses desfalques. Mas agora é o momento de guardar o Lucas, principalmente contra o Vitória. Que estamos ouvindo que uma previsão é do Lucas estar à disposição do Crespo contra o Vitória. Então, se ele entrar, que entre faltando 10, 15 minutos para acabar o jogo, só para ele ganhar de novo ritmo, né? Só para ele ficar ali... Só para ele ganhar sequência, caso ele esteja realmente 100% recuperado, literalmente recuperado, então coloca o Lucas um pouquinho contra o Vitória para prepará-lo para a Libertadores, caso já tiverem liberado ele 100%. Se não, assim não, né? Precisamos tomar total cuidado com o Lucas Moura. E agora, galera, antes de eu falar do Rodriguinho, que também a previsão já é que para os próximos jogos já esteja disponível para o Crespo. E olha que coisa engraçada, eu tô querendo ver mais do Rodriguinho no São Paulo. Era uma posição tão difícil para os antigos treinadores montarem, né? No São Paulo, para os treinadores, os últimos que passaram montar a posição do meio atacante, que eu tô ansioso pra ver mais, né? Eu tô adorando ver o Rodriguinho no São Paulo e tô ansioso pra ver cada vez mais do Rodriguinho. E a previsão é pra chegar pros próximos jogos. Só que vocês lembram do Rollheiser, que tá no Santos hoje? Jogador que o São Paulo estava muito interessado, o São Paulo queria contratar demais o Rollheiser. Não tem como eu não falar do Rodriguinho sem falar do Rollheiser antes. Rollheiser está no Santos. Eu acho um bom jogador, acho um cara promissor, acho um atleta interessante. Só que esse cara, ele vale uma verdadeira fortuna, ele não é nada barato. E olha o futebol que ele está apresentando no Santos, não é nada demais. Para um jogador promissor, para um jogador bom de bola, ele não está conseguindo a devida performance, o devido encaixe. Então, o que eu tô querendo dizer? Um cara desse, caro, que a gente queria muito no São Paulo, e o São Paulo foi atrás de forma oficial e não conseguiu contratar por causa dos valores. A gente vê um cara desse indo pro Santos. Hoje a pergunta que eu faço é: precisaria do Rollheiser por esses valores? Por mais bom jogador, eu acho que ele é bom jogador, não tá bem no Santos. Não é que ele não tá bem, mas não tá jogando tudo que esperava, tudo que foi investido. Mas independente disso, precisaria do Rollheiser? Olha o que um técnico pode fazer. Olha o que o Crespo está fazendo com o Rodriguinho, jogador de graça, que já era nosso, que já estava lá, em um time encaixado, em uma proposta interessante. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Eu acho o Rollheiser bom jogador, queria no São Paulo, mas por essas cifras, por esses valores, não dá pra fazer coisa parecida com o que o Crespo tá fazendo com o Rodriguinho, por exemplo? Não é espetacular, não é maravilhoso demais todo esse novo São Paulo, todo esse novo senso, toda essa nova expectativa? Eu estou simplesmente muito feliz. Já vemos uma possível volta do Lucas para os próximos jogos, possível volta do Rodriguinho, que está trabalhando bem demais com o Crespo, e daqui a pouco precisamos poder contar com o Oscar também. Então, será que nós não estamos no caminho muito certo e o São Paulo deu muita sorte em relação a tudo que está acontecendo, em relação a tudo que aconteceu e chegou um treinador de verdade que possa equiparar bom trabalho com o que já tem na mão?
ao invés de grandes investimentos, por mais interessante que seja os jogadores contratados ou interessados que o São Paulo não conseguiu trazer e que foram para os outros clubes? Eu tô certo ou errado? O que vocês acham sobre isso, galera? Deixa nos comentários quem quiser dar a opinião de vocês aí. O vídeo hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e deixando like. Obrigado e até a próxima.